Olá, alunos do terceiro ano, professora Luciana de Matemática. E na aula de hoje nós vamos ver alguns problemas envolvendo probabilidade em que nós usaremos conhecimento sobre análise combinatória, né? Permutação de números, arranjo. Nos problemas anteriores, nós usávamos muito o princípio multiplicativo, né? Tanto para calcular espaço amostral quanto evento. Mas agora vamos utilizar aquele tipo de problema que nós vimos em análise combinatória, tá? E essa é a última parte de probabilidades. Então, vamos lá. Número 1. Com os dígitos 1, 2, 4, 6 e 9, são formados números de 3 algarismos distintos. Um deles é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade dele ser par? Então, nós temos ali 5 algarismos, 5 dígitos, né? Para formar números com 3 algarismos distintos. E aí, um desses algarismos um desses números vai ser escolhido ao acaso e queremos calcular a probabilidade desse número escolhido ao acaso ser par. Então, primeiro vamos calcular o espaço amostral. Nesse espaço amostral, nós vamos calcular o total de números de 3 algarismos distintos que podem ser formados com os dígitos dados ali em cima, né? Nós temos 5 dígitos. Então, para o primeiro algarismo, o primeiro dos 3, né, nós teremos os 5 dígitos à disposição, né? No segundo algarismo, né, nós passaremos a ter 4 dígitos à disposição. Por quê? São 5 e eles têm que ser distintos, têm que ser diferentes. Então, se eu tinha 5, né, utilizei esses 5 para escolher um para o primeiro algarismo, um foi escolhido. Para o segundo algarismo, eu só tenho 4 à disposição, né? Escolhi mais um. E aí, para o terceiro e último algarismo, eu vou ter à minha disposição 3 desses dígitos. Fazendo o cálculo utilizando o princípio multiplicativo, né? 5 vezes 4 vezes 3, 60. Então, esse é o espaço amostral, ou seja, é a quantidade total de números que podem ser formados com 3 algarismos distintos, utilizando os dígitos dados. Agora, nós vamos calcular o evento, né? Que é ser um número par. Então, vamos lembrar. Primeiro, para o número ser par, ele deve terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Nós não temos todos esses números pares ali entre os dígitos, né? Então, nesse caso, utilizando os dígitos que nós temos lá à disposição, ele tem que terminar em 2, 4 ou 6 para ser par. Então, se a gente fala sempre no número em que ele precisa terminar para ser par, né, ele tem que terminar em 2, 4 e 6, nós vamos começar pelo último algarismo, pelo terceiro algarismo. Vamos começar por ali. Então, temos aí primeiro, segundo, terceiro algarismo. Para ele ser par, tem que terminar em 2, 4 ou 6, né? Ou seja, dentre os dígitos que nós temos à disposição, para o terceiro algarismo, né, que é o último, nós só poderemos utilizar 3 deles, o 2, o 4 ou o 6. Né? Então, quando a gente tem um evento em que tem que ser par, tem que ser ímpar, ou seja, para a gente poder cumprir o que está sendo pedido, ele tem que terminar em algum número, a gente sempre começa lá pelo último, pelo terceiro algarismo nesse caso. Agora sim a gente vê lá do primeiro. São 5 dígitos, né? Eu já utilizei um deles lá no terceiro algarismo. Então, lá na frente, para o primeiro algarismo, eu vou ter 4 algarismos à minha disposição, né? E aí, para o segundo algarismo, dos 5 que eu tinha, utilizamos 2. Então, para o segundo algarismo, eu tenho 3 dígitos à disposição. Fazendo a multiplicação deles, 4 vezes 3 vezes 3, 36. Pronto, já temos aí espaço amostral e o evento. Agora é só substituir na fórmula. Na parte de cima, né, NA, que é o evento, 36. Na parte de baixo, espaço amostral, 60. Fazendo a divisão de 36 por 60,
0,6 ou, colocando em porcentagem, ando duas casas com a vírgula, 60%. Vamos ver um próximo exemplo. Número 2. Com os algarismos 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9, são formados números de 4 algarismos distintos. Um deles é sorteado ao acaso. Qual a probabilidade dele ser ímpar? Então, agora ele quer ímpar, né? Primeiro, vamos fazer o cálculo do espaço amostral, né? Nós temos ali à disposição 7 algarismos, né? E aí, com eles, são formados números de 4 algarismos distintos. No espaço amostral, nós vamos calcular o total de possibilidades, né, de formar números de 4 algarismos com esses dígitos. Então, o espaço amostral é sempre o total. Eu tenho 7 algarismos à minha disposição e vou utilizar 4 deles, porque ele fala que tem que ser 4 algarismos diferentes. Então, no primeiro algarismo, eu vou ter os 7 dígitos à disposição, né? Utilizei um dos 7, eles têm que ser diferentes, esse dígito não pode se repetir, esse algarismo não pode se repetir. Então, para o segundo algarismo, eu vou passar a ter 6 à disposição, né? Seguindo, no terceiro algarismo, eu tinha 7, utilizei 2, eu vou ter 5 à disposição. E para o 4 e último algarismo, eu tinha 7, já utilizei 3, passo a ter 4 algarismos à minha disposição. Fazendo a multiplicação, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, total de 840. Então, com os algarismos citados lá no enunciado, nós conseguimos formar 840 algarismos distintos. Só que a gente quer saber a probabilidade dele ser ímpar. Então, a gente tem que calcular esse evento em particular, né? Cálculo do número de elementos do evento pedido, um número ímpar. Para o número ser ímpar, ele tem que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Nós não temos todos esses algarismos ali em cima. Então, nesse caso, em relação aos algarismos que foram dados no enunciado para a gente, o número deve terminar em 3, 5, 7 ou 9, que são os algarismos que nós temos no enunciado. Então, são 4 algarismos, número de 4 algarismos. Novamente, para ser ímpar, tem que terminar em um daqueles algarismos ali, 3, 5, 7 ou 9, que são os ímpares à disposição lá no nosso enunciado, né? Então, eu vou ter que começar a fazer as escolhas, determinar o número de chances, né, a partir do último, do quarto algarismo. Então, se para ele ser ímpar, ele tem que terminar em um desses 4 algarismos, 3, 5, 7, 9. Então, para o quarto algarismo, eu tenho 4 números, 4 algarismos em minha disposição, que são 3, 5, 7 ou 9. Então, começamos ali do último, porque ele precisa ser ímpar. Agora, a gente segue a ordem normal. Vamos lá para o primeiro e seguimos, né? Então, eu tenho 7 algarismos, né? Um deles já foi escolhido lá para ser o último. Então, como eles têm que ser diferentes, para o primeiro algarismo, eu vou ter 6 algarismos à minha disposição. Agora, no segundo algarismo, eu tenho 7, né? Desses 7, 2 já foram utilizados. Então, para o segundo algarismo, eu tenho 5 à disposição. Agora, no terceiro, eu, novamente, tenho 7 algarismos. 3 já foram utilizados. Então, para o terceiro algarismo, eu vou ter 4 à disposição. Fazendo a multiplicação, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 4, 480. Agora, é só a gente colocar lá na fórmula de probabilidade. Na parte de cima, o número de elementos do evento, 480. Embaixo, o total de números que podem ser formados com esses algarismos, 840. Fazendo a divisão, 480 dividido por 840, aproximadamente 0,57. Ou, passando para a porcentagem, ando duas casinhas ali com a vírgula, 57%. Número 3. Qual a probabilidade de se obter um número divisível por 5 na escolha ao acaso de uma das permutações dos algarismos? 1, 2, 3, 4 e 5. Tá, então, agora, o evento pedido é que ele seja divisível por 5.
Ah, professora, mas aí ele não fala quantos algarismos tem que ter nesse número. Por que ele não fala? Porque ele cita ali, ó, na escolha ao acaso de uma das permutações. Lembra que permutação é um tipo de análise combinatória em que nós utilizamos todos os algarismos cedidos? Então, se ele fala em permutar os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, na permutação eu vou utilizar todos eles. Então, se eu tenho ali 5 algarismos, né? 1, 2, 3, 4 e 5, então eu vou formar algarismos de 5 números, né? Ao permutar, nós utilizamos todos. Então, primeiro, cálculo do espaço amostral. Ele quer que o número sorteado, quer saber a probabilidade do número sorteado ser divisível por 5. Mas primeiro, a gente tem que calcular quantas permutações, o total de permutações que a gente pode fazer com esses 5 algarismos, né? Então, se eu tenho 5 algarismos, para o primeiro, eu vou ter os 5 à minha disposição, né? Para o segundo, eu vou ter 4. Para o terceiro, eu vou ter 3 algarismos à disposição. Para o quarto algarismo, vou ter 2. E para o quinto e último, só vou ter um algarismo à minha disposição, né? É o mesmo que fazer o cálculo do fatorial. Então, vamos lá. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Então, 120 é o total de permutações que nós podemos fazer com esses algarismos que foram dados. Ok, espaço amostral definido. Agora, eu vou calcular o número de elementos do evento pedido, um número divisível por 5. Então, vamos puxar lá pela memória do que tem que ter para o número ser divisível por 5. Para que um número seja divisível por 5, ele deve terminar em 0 ou 5. Então, só nesses dois casos que o número é divisível por 5. Se ele terminar em 0 ou se ele terminar em 5. Só lembrar da tabuada do 5, né? Todos os resultados lá terminam ou em 0 ou em 5. Então, essa é a regra principal. Ele tem que terminar em 0 ou em 5. Nesse caso, no caso desse probleminha que a gente está resolvendo, ele tem que terminar em 5, né? Porque dentre os algarismos dados, nós não temos o 0, só temos o 5. Então, ele tem que terminar em 5. Então, novamente, eu vou precisar começar lá do último número, né? Nós temos lá os 5 algarismos. Por que 5 algarismos? Porque é uma permutação. Na permutação, nós utilizamos todos os algarismos à disposição. E, no caso, nós temos 5 algarismos. Vou começar lá do último, do quinto algarismo. Por quê? Porque ele tem que ser divisível por 5. E aí, para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Neste caso, no caso deste problema, ele tem que terminar em 5, porque nós não temos o 0 dentre os algarismos dados. Então, se ele tem que terminar em 5, para o último algarismo, que é o quinto, eu só vou ter uma opção. Só tem uma opção para o último algarismo, que é o número 5, né? Agora, vamos lá para o primeiro. Eu tenho 5 algarismos à minha disposição. Eu já utilizei o 5 lá para o quinto algarismo. Lá para o quinto algarismo só serve o 5. O 5 eu já utilizei, né? E aí ficam quantos algarismos ali para eu utilizar? O 1, o 2, o 3 e o 4. Ou seja, para o primeiro algarismo eu vou ter 4 opções, né? E aí, dos 5 algarismos que eu tinha, eu já utilizei 2. Utilizei o 5 lá para o quinto algarismo e utilizei um outro algarismo qualquer para o primeiro. Se eu utilizei 2 dentre os 5, sobram 3 para o segundo algarismo. Agora, para o terceiro, eu tinha 5, já utilizei 3, sobram 2 algarismos, né? E para o quarto e último algarismo, vai sobrar apenas um algarismo à disposição. Fazendo a multiplicação, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, 24. Agora é só colocar na fórmula, né? Na parte de cima é o número de elementos do evento pedido, que é o 24, e na parte de baixo o total de permutações, que é 120. 24 dividido por 120, 0,2, ou se quisermos passar para a porcentagem, ando 2 casinhas ali com a vírgula, 20%. Então, gente,
vimos aí o porquê que é tão importante, né, o estudo da análise combinatória, porque temos problemas em que envolve só análise combinatória e também temos problemas de porcentagem que são muito utilizados, em que a gente precisa desses conhecimentos para resolver, né? Tem exercícios lá na plataforma sobre esse tipo de problema. Qualquer dúvida é só deixar a pergunta, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Fiquem com Deus.